Por falar em acidente, atenção, hein? Um acidente complica, um acidente de trânsito, agora há pouco, aqui no bairro Tibere. A gente vai correndo lá, conversar com o Lucas de Carvalho, que ele já está no lance. Aconteceu agora há pouco e ele atualiza pra gente, contando todos os detalhes para quem acompanha a cidade. Seja bem-vindo, Lucas. Como é que foi a colisão aí? Alguém se feriu? Ei, Lúcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando Cidade Alerta. Olha, a situação por aqui foi bem complexa. A gente vê que está no cruzamento exatamente entre as avenidas, na verdade, Suíça e Frederico Tiberi, uma das principais do Tiberi aqui também. E o que aconteceu? A gente tem 3 veículos envolvidos nesse acidente. Esse Ford Ka preto, esse Uno branco e também esse Monza aqui, que parece um preto, mas está um pouquinho já mais velho, envelhecido, então a cor é um pouquinho difícil de dizer. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor essa dinâmica. Esse Monza, ele estava descendo aqui a Frederico Tiberi, quando o Uno branco, que vinha do Santa Mônica pela Avenida Suíça, teria, parece que, furado ali o sinal de pare. Inclusive, a menina que dirige esse carro, ela contou que no momento em que ela passou, esse motorista, esse carro, o Monza, estaria exatamente no ponto cego dela. Mas então, e esse terceiro veículo? Na hora da pancada, esse Monza foi girado, né? Ele rodou aqui na pista, o Uno parou nessa posição e acabou acertando esse outro Ford Ka preto aqui, que acabou meio que de tabela se envolvendo nesse acidente. Tanto que os danos no veículo são um pouquinho menores. A gente vê ali apenas o farol quebrado, um amassado no para-choque e alguns arranhados. Já o Uno, na verdade, a gente vê que a lataria ficou bem destruída, o farol afundou, os airbags dispararam, inclusive a motorista está com alguns ferimentos ali, principalmente na região da boca, por causa do estacionamento do airbag, mas nada muito sério. Nesse Monza, a situação poderia ter sido um pouco pior, mas por sorte a gente também fala de um acidente que não foi grave. Como é um carro um pouco mais antigo, a gente não tem airbags, pelo menos não dispararam, eu imagino que esse carro não tenha. A lataria também é um pouco mais densa, né? Então a pancada acaba sendo um pouco maior para quem está dentro. Nesse carro tinha um casal, os 2 filhos, também um casalzinho, uma menina um pouco mais velha, de 21, e um menor de idade. Essa família também não teve nenhum ferido grave. O homem que dirigia o Ford Ka também não se feriu. O Seat esteve aqui agora há pouco, a ambulância saiu apenas para prestar aquele atendimento no local, para ver se as pessoas precisavam de algum tipo de socorro ali, mas no geral foram mais escoriações. Eu vou até chegar aqui um pouquinho mais perto desse Ford Ka para a gente poder conversar com o dono, que se dispôs a falar aqui com a gente, só para entender um pouquinho melhor dessa situação. Meu amigo, boa noite, tudo bem? Qual que é o seu nome? Beleza, Johnny. Johnny, você tem quantos anos? Eu tenho 36. Johnny, me conta mais ou menos o que aconteceu aqui. Você acabou se envolvendo, claro, por acidente, mas estava até um pouco mais distante da cena, conseguiu ver um pouco melhor, né? Sim, sim. Eu estava parado no pare, né? Infelizmente a moça do Uno, ela atravessou o pare aqui da Suíça e o Monza havia descendo aqui na Frederico Tiberi. O Monza acertou ela e ela, consequentemente, acabou me acertando aqui. Ou seja, foi um acidente muito rápido, né? Você acabou se envolvendo um pouco de tabela, mas por sorte ninguém se feriu, né? A pancada eu imagino que tenha dado um susto para todo mundo. Foi. Só ela mesmo que teve um ferimento mais grave e a família do motorista do Monza ali, mas está tudo certo. Lembrando também que a gente agora já fala de 6h08, 6h10 da noite, é um movimento maior, né? Um horário de pico, então a gente vê que o trânsito começa a se complicar. Vou pedir para o Manuel mostrar para vocês, porque ali na frente a gente já vê que alguns poucos carros se acumulam para passar, porque o Corpo de Bombeiros faz a interdição, mas o trânsito todo está sendo muito bem controlado. Johnny, obrigado por ter falado com a gente. Vamos continuar aqui falando um pouquinho da situação. O trânsito está controlado, agora, por coincidência, o trânsito deu até uma aliviada, tinha um volume maior de carros até antes da gente fazer essa entrada ao vivo, mas com o controle do Corpo de Bombeiros a situação flui um pouco melhor. Falando nos militares, eu vou procurar aqui agora também o Tenente Pádua para me explicar um pouquinho melhor da parte da corporação, como que foi o acionamento, né? Tenente Pádua sempre com a gente também, já figurinha carimbada, né? Eu queria saber o seguinte, meu amigo, a gente tem 3 veículos envolvidos e por sorte nenhum ferido grave, né? Exatamente. A gente recebeu solicitação que houve uma colisão entre diversos veículos com também diversas vítimas envolvidas. Deslocamos já de imediato 3 viaturas do Corpo de Bombeiros, dada a proximidade a gente conseguiu chegar até com certa agilidade no local. 3 passageiros do veículo Monza, eles estavam ainda dentro do veículo, apenas o condutor já estava deambulando do lado de fora. A gente iniciou já a abordagem das vítimas do lado de dentro, que queixavam de fato de dores decorrentes desse choque, dessa grande transferência de energia. Então a gente já iniciou o atendimento dessas 3 primeiras vítimas, enquanto a condutora a gente também deslocou já também uma equipe de atendimento para verificar essa abordagem inicial dessa condutora do outro veículo, né, que estava envolvido. Então a gente realmente se prontificou de fato até dar essa atenção às vítimas ainda no interior do veículo para poder de fato imobilizá-las adequadamente e fazer a extração preservando o movimento da coluna. Tenente, me conta uma coisa.
A gente viu agora há pouco a ambulância do SEAT aqui, a gente está falando de várias vítimas, né? 4 nesse veículo e 2, contando os outros 2, são 6 no total. Dessas 6 vítimas, ninguém precisou de ser levado para a unidade de atendimento? Das 6 vítimas, todos os 3 condutores dos veículos, eles, né, recusaram o atendimento, né, não falaram que não necessitava daquele encaminhamento preliminar para a unidade de atendimento médico. No entanto, né, os 3 ocupantes do veículo, né, os passageiros do veículo Monza, eles sim tiveram que ser encaminhados, né, uma vítima foi encaminhada para o UAI do bairro Presidente Roosevelt e as outras 2 vítimas, os filhos do casal, né, do Monza, foram encaminhados para o UAI Tibério. Então realmente eles precisaram desse atendimento especializado. Perfeito, tenente, só para eu entender um pouco melhor então. Todas as vítimas são da família que estava no Monza, né? Eu até expliquei aqui, como é uma lataria um pouco mais antiga, mais densa, naquela época os carros eles não dispersavam tanto o choque, por isso a pancada acaba sendo um pouco mais sentida por quem está dentro. Mas a gente está falando de uma criança, né, um menor de idade e uma menina que também é jovem. Esses 2 são os que foram levados para o UAI do Tibério, certo? Exato. A mãe deles foi levada para outro lugar, para o UAI do... Bairro Presidente Roosevelt. Isso. Entendi. E aí depois eles se reencontram. Algum deles estava com algum quadro que pudesse ser agravado ou foi mais um atendimento por garantia, passar uma avaliação, ver se tinha alguma possibilidade desse quadro piorar? Então, a gente, pelas queixas, de fato, a gente fez uma avaliação preliminar, mas assim, a gente realmente dedicou muita atenção ao que eles nos relataram enquanto queixas. A passageira do banco da frente falava que tinha algumas queixas na região do tórax, então realmente a gente acha que é uma coisa que sim carece de maior atenção, enquanto os filhos, né, que estavam no banco de trás, eles falaram que estavam realmente com a dor de cabeça, a menor de idade apresentava até realmente um edema ali na região da cabeça, então a gente também considerou que fosse algo que carecesse de maior atenção, então por isso o encaminhamento. Quanto à questão do acompanhamento, foram familiares também que chegaram posteriormente ao local ao saber do acidente e também realizaram um acompanhamento tanto dos filhos quanto da passageira que estava no banco da frente. Então a família está provavelmente se comunicando também para reportar como é que está a atualização do quadro. Perfeito, isso é importante, né? Nem as crianças nem a mãe foram sozinhas, todas estão acompanhadas de familiares. E tenente, um outro detalhe que eu quero saber, eu vi você conversando agora há pouco, por enquanto vocês, né, do Corpo de Bombeiros estão fazendo o controle do trânsito, mas já foi acionado também uma viatura da Polícia Militar para poder vir aqui e fazer todo esse controle, né? Exato. Realmente a presença da Polícia Militar aqui também é de importância para o transcorrer dessa ocorrência, até também realmente por se tratar de um acidente de trânsito, então realmente a gente conta com o apoio que realmente já deve estar a caminho e realmente a gente, por enquanto a gente está realmente fazendo esse controle para evitar futuros acidentes. Perfeito. Tenente, última pergunta e eu juro que eu já te libero. Eu sei que não é papel do Corpo de Bombeiros isso, mas como ainda não tem nenhuma viatura da Polícia Militar, eu queria saber se vocês por acaso já fizeram o trabalho. O Monza, o Uno e o Ford Ka, eles estão todos em condições de trafegabilidade? Tem algum com alguma multa, um IPVA vencido, alguma coisa assim? Vocês chegaram a fazer esse levantamento? Não, vai ser mais parte da polícia, né? Exato. Realmente a gente deixa em cargo da Polícia Militar todos esses levantamentos, até realmente para o relatório deles, é uma parte específica que eles constam nesse tipo de acidente, de sinistro. Realmente a gente se atém mesmo a realizar o atendimento de imediato dessas vítimas para realmente focar na otimização desse transporte para a unidade hospitalar, garantindo realmente esse atendimento especializado dessas vítimas. Perfeito. Já imaginava, mas por desencargo de consciência era bom a gente perguntar. Tenente, obrigado mais uma vez pela parceria, viu, meu amigo? E parabéns pela ocorrência, pelo atendimento aí, tá? Então é isso, Lúcio, a gente está falando de um acidente com 3 veículos, mas que por sorte não teve nenhuma vítima grave, né? A gente torce agora para uma boa recuperação de todas elas, não é? Com certeza. Atenção, motorista, você que vai aí se deslocar sentido ao Tibério. Então é Frederico Tibério e as ruas com a Suíça. Ali então há essa colisão. O trânsito não tá legal, então você pode usar uma rota alternativa para chegar tranquilamente em casa, porque por hora ali, ó, os bombeiros estão ali, a polícia deve chegar daqui a pouco também, e esse processo todo a gente sabe que é demorado, para fazer verificação de tudo, a polícia de trânsito também vem ali, vai fazer aquelas medições, apurar as culpas, enfim, esse trânsito ali no local ali tá bem complicado agora, tá certo?